Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa apresentação sobre a acidose ruminal, que é o estudo dirigido referente ao bloco 3. O grupo então, composto pelo Gustavo Henrique, pela Heloísa Arantes, pela Luma Costa, pelo Marcos Augusto, que sou eu, e pela Maria Luísa, daremos início com uma breve introdução teórica para sintonizar vocês sobre o que é a doença, os tipos de acidose ruminal e alguns outros pontos interessantes que trouxemos para vocês. Bom, então darei início à introdução teórica abordando sobre a anatomia dos estômagos, que, como sabemos, os estômagos dos ruminantes estão associados tanto fisiologicamente quanto anatomicamente. Então, quando tem-se necessário a avaliação dessa digestão, dessa funcionalidade desses estômagos, submete-se o rumen a exames clínicos através do estado dos outros estômagos. Quando há normalidade de um estômago, provavelmente há normalidade em outros estômagos, justamente pela associação destes. Sendo assim, a motilidade ruminal torna-se um índice da função digestiva. Mas o que é a acidose ruminal? A acidose ruminal ela é proveniente de uma exagerada produção de ácidos lácteos no rumen. Uma dieta rica em carboidratos, em amido, por exemplo, proveniente de alimentos concentrados, leva o animal a essa exagerada produção de ácidos orgânicos. E essa dieta desequilibrada pode gerar uma intensa fermentação no rumen, levando ao desequilíbrio do pH ruminal. A consequência desse desequilíbrio é a acidose ruminal, que predispõe o animal a outras doenças, como timpanismo e laminite, sendo assim necessário a intervenção de um médico veterinário e um reajuste na dieta, diminuindo os alimentos concentrados e aumentando os alimentos volumosos. Oi pessoal, eu sou a Luma e hoje eu vou apresentar para vocês os tipos de acidose. Bom, nós podemos citar a acidose ruminal aguda e a acidose ruminal subaguda, que também pode ser chamada de SARA. Bom, a acidose ruminal aguda, ela vai ser principalmente encontrada em animais de confinamento, ou seja, animais que vão ser utilizados para a produção de carne. E esse tipo de acidose, ele é decorrente de um acúmulo de ácido lático no rumen. E esse acúmulo desse tipo de ácido, ele leva à depressão do pH. E essa depressão do pH faz com que o animal apresente um quadro de acidose. E nesse tipo de acidose, os sinais clínicos, eles vão ser mais proeminentes. Então, para o veterinário, esse tipo de acidose ele vai ser de mais fácil detecção. Bom, o próximo tipo de acidose é a subaguda, que é a SARA, que vai ser o tema do nosso trabalho. Então, esse tipo de acidose, ele também é decorrente de uma depressão do pH. Porém, ele é decorrente por conta de um acúmulo de ácidos graxos de cadeia livre e não do ácido lático, como na aguda. E como eu falei, esse tipo de acidose, ele vai ser um pouco mais difícil a detecção, porque os sinais clínicos, eles não vão ser tão proeminentes quanto o outro tipo de acidose. Bom, no próximo slide, nós trouxemos algumas imagens para vocês compreenderem, visualizarem o que é, na prática, esse tipo de acidose. Então, por exemplo, na imagem A, nós temos as papilas ruminais. Ela está na imagem no seu formato normal, então tanto a sua composição quanto a sua distribuição está no formato normal. Já na imagem B, a gente tem essas papilas ruminais que foram afetadas pela acidose. Então, vocês podem observar que tem algumas regiões que não tem esse tipo de papila, e outros que elas foram degradadas com o ácido do rumen. E também na outra imagem, nós trouxemos também rumen afetados com acidose. Porém, os dois rumen afetados são com o tipo da subaguda. Então, como vocês podem observar, tanto na A quanto na B, são papilas ruminais afetadas. Bom, então, por fim, agora que vocês já sabem o que é a acidose e os tipos de acidose, nós trouxemos alguns problemas que são decorrentes dessa alteração do pH ruminal. Então, a gente pode citar a inibição dos movimentos ruminais, tanto os movimentos primários quanto os secundários, que vão envolver os movimentos de mistura, propulsão dos alimentos e eructação dos gases, eles vão ser comprometidos por conta dessa alteração do pH. Também a gente pode citar a ausência da fermentação ruminal. Bom, por quê?
No rumen, ele tem a sua microbiota, ou seja, micro-organismos que fazem com que haja a fermentação dos alimentos. E quando esse pH ele é alterado, está alterando também o meio ambiente desses micro-organismos. Então, eles não vão conseguir fazer a sua função normalmente. Então, a fermentação desses animais também vai ser alterada. Então, dessa forma, fica evidente a necessidade do veterinário nesses casos. Então, por exemplo, tanto por meio de dieta ou por meio até de medicamentos, ele tem que atuar para vir a converter esse caso e trazer o animal no seu estado normal de saúde. Bom, pessoal, meu nome é Maria Luísa e eu vou explicar para vocês essa tabela que o nosso grupo trouxe. A tabela ela foi retirada do livro Clínica Veterinária da 7ª edição do livro e ela vai explicar mais ou menos como funciona a acidose ruminal, pelo que ela é causada, quais são os sinais clínicos, qual é o tratamento que deve ser empregado. Então, a acidose ruminal ela é causada por uma sobrecarga por carboidratos. Quando o animal ele tem acesso a uma grande quantidade de carboidratos que vão ser rapidamente fermentados pelo rumen e ele não está acostumado com essa dieta, ele vai gerar um quadro de acidose ruminal. A acidose ruminal ela costuma ser exótica no caso de confinamentos que usam uma ração rica em grãos. Além disso, os sinais clínicos que o animal vai apresentar pode incluir atonia gastrointestinal grave com parada completa da atividade ruminal, sons borbulhentos do líquido ruminal, desidratação grave, falência circulatória, cegueira aparente, decúbito e fraqueza que vão impedir com que o animal se levante e movimente normalmente, e também pode apresentar fezes mólidas e fétidas causada pela diarreia. Além disso, a acidose ruminal ela é uma hemoconcentração com acidose grave. Então, o rumen ele vai estar apresentando um pH de 4,5 e níveis séricos de fósforo de 3,5 milimols por litro. Esses níveis séricos de fósforo vão fazer, além do pH, vão contribuir para que não tenha a presença de nenhum protozoário vivo nesse rumen, já que os protozoários eles são naturais dessa área do rumen, mas eles não vão se manter vivos devido à acidose ruminal. O tratamento empregado para a acidose ruminal inclui uma terapia intensiva com líquidos eletrólitos que são necessários para a sobrevivência, além de rumenoterapia, que vai ser necessária, rumenotomia em lavagem, que vai ser realizada para corrigir o pH desse rumen. A gente também pode fazer o uso de agentes alcalinizantes associado com os outros tratamentos para balancear o pH ruminal para que ele retorne ao seu pH normal, que geralmente é de 6,2, e o animal tenha a sua integridade física do rumen restabelecida. Bom, agora eu vou explicar para vocês o nosso organograma. Ele foi feito com o objetivo de exemplificar de maneira mais didática a fisiopatogenia da acidose ruminal. Então, a gente vai ter o rumen naturalmente com um pH de 6,2 e os protozoários que são naturais do rumen que realizam a fermentação. Quando a gente oferece para o animal uma dieta rica em carboidratos, isso vai fazer com que haja um aumento da produção dos ácidos orgânicos. Esse aumento da produção dos ácidos orgânicos vai gerar uma fermentação dos ácidos, desses ácidos orgânicos, que vai gerar um desequilíbrio do pH ruminal. Esse desequilíbrio do pH ruminal gera essas alterações, então o pH do rumen ele vai ficar mais ácido e vai gerar o extermínio desses protozoários que são naturais do rumen. Esse extermínio dos protozoários vai gerar dois tipos de acidose, né, que é a queda do pH do rumen. Pode ser a acidose aguda ou a acidose subaguda. Os sinais clínicos que esse animal vai apresentar quando ele estiver com um quadro tanto de acidose aguda quanto de acidose subaguda são atonia gastrointestinal, parada ruminal, desidratação grave, decúbito e diarreia. Então, para que a gente consiga recuperar esse animal, é necessário entrar com uma intervenção veterinária através do tratamento. O tratamento ele vai ser realizado com uma terapia intensiva de líquidos eletrólitos, a rumenotomia, que é uma intervenção cirúrgica que vai ser utilizada para se voltar ao pH normal do rumen, então restabelecer o pH normal do rumen. Essa rumenotomia ela pode ser feita em lavagem e também vão ser associados o uso de agentes alcalinizantes ao tratamento desse animal, para que o animal ele consiga retornar ao pH do rumen normal, os protozoários do rumen eles consigam voltar em atividade e o animal tenha a sua fisiologia restabelecida. Bom pessoal, eu me chamo Gustavo e agora eu vou falar um pouco sobre o nosso artigo. Nosso artigo ele tem como tema a acidose ruminal subaguda em bovinos zebu e aspectos clínicos comportamentais. Ele apresenta a classificação A1 de acordo com a plataforma Qualis e ele é do ano de 2021. Sobre a introdução dele, podemos perceber que foi feito uma análise dos animais em confinamento e semi-confinamento com objetivos de uma alta produtividade.
Sendo assim, eles foram submetidos a dietas ricas em alimentos concentrados. Porém, essas dietas ricas em alimentos concentrados causaram alguns malefícios, como a acidose subaguda, levando assim à queda da produtividade. Na apresentação do estudo, foram utilizados 10 Nelores saudáveis e foram submetidos a um protocolo de indução de SARA, utilizando a polpa cítrica. Foi realizado o exame clínico de 3 em 3 horas, foi realizada a coleta do líquido ruminal, do sangue e de fezes. E também foi averiguado e realizado a averiguação do comportamento alimentar delas. Sobre os métodos e os materiais delas, as 10 novilhas, ao atingir os 3 anos de idade, elas utilizaram o sistema de Styles. Elas também receberam total acesso à água e também esse processo durou em cerca de 5 dias consecutivos. Sua dieta era calculada também de acordo com seu peso, que era de 2,5%, e elas se alimentavam 2 vezes ao dia. Elas receberam também uma cânula ruminal. O seu líquido ruminal foi pego de 3 partes, da região cranial, da região média e da região caudal. E após isso foi feito análise do pH de acordo com o pHmetro. Oi pessoal, meu nome é Heloísa Arantes e eu vim dar continuidade à apresentação do nosso artigo. Bom, após a realização de exame físico e coleta de conteúdo ruminal, fezes, urina e sangue, foi possível observar uma maior concentração de ácidos graxos de cadeia curta no rumen desses animais. Essa maior concentração de AGCCs levou a uma queda do pH ruminal e essa queda do pH ocasionou em ruminite. Ruminites são lesões inflamatórias na parede do rumen. E em casos mais graves, a ruminite ela também pode ocasionar na necrose da parede ruminal, prejudicando a absorção de nutrientes. Também como consequência da ruminite, eles puderam observar uma queda da movimentação ruminal e um aumento da osmolaridade. Todos esses 3 fatores, que foram a queda do pH ruminal, a queda da movimentação ruminal e o aumento da osmolaridade, foram os 3 principais fatores que levaram aos resultados obtidos por esse estudo. Bom, após a observação de ruminite nesses animais, foi possível observar o aparecimento dos primeiros sinais clínicos. E como principal sinal clínico, foi possível observar uma queda na ingestão de alimentos, ocasionada pela redução de apetite. Esse sinal clínico foi ocasionado pela associação do aumento do lactato ruminal junto à redução da frequência e amplitude das contrações ruminais. Assim, eles também chegaram à conclusão de que, quanto menor a movimentação ruminal, menor a ingestão alimentar. Também como sinal clínico, foi possível observar vários níveis de depressão nesses animais e os animais mais deprimidos foram aqueles que permaneciam mais tempo em decúbito. E esses animais que permaneciam mais tempo em decúbito foram aqueles que tinham um tempo de ruminação maior devido a uma acidose mais grave. Todos esses fatores mencionados anteriormente levaram a uma redução da produtividade desses animais. Agora nós trouxemos alguns possíveis tratamentos para a acidose ruminal, que são terapia intensiva com líquidos eletrólitos, um ajuste na dieta com uma queda de concentrados e aumento de fibras, uma administração de antiácidos e probióticos e também garantir acesso constante à água. Agora nós trouxemos um vídeo que mostra claramente a localização da cânula ruminal para elucidar um pouco do que foi realizado no nosso estudo. Bom, agora o nosso organograma montado para elucidar um pouco melhor o estudo feito pelo nosso artigo e compactar as ideias de uma forma mais clara. Bom, primeiramente as novilhas foram submetidas à indução da acidose subaguda
por polpa cítrica e após o exame físico e coletas de conteúdo ruminal, fezes, urina e sangue, foi possível observar uma maior concentração de AGCCs no rumen. Essa maior concentração levou a uma queda do pH ruminal e essa queda do pH levou a uma ruminite, que são lesões inflamatórias na parede do rumen. Essa ruminite também ocasionou necrose na parede ruminal e redução na absorção de nutrientes, fazendo com que diminuísse a movimentação ruminal e aumentasse a osmolaridade. Assim como principais sinais clínicos, houveram a diminuição do consumo alimentar, o maior tempo de ruminação, uma menor produtividade e variados níveis de depressão. Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre o nosso relato de caso. Bom, o nosso relato, ele tem como tema abordagem integrativa de paciente após a rumenotomia. Bom, ele é classificado como B1 no Qualis e ele é atual do ano 2021. Bom, mesmo esse relato ele sendo classificado como B1 no Qualis, o nosso grupo ele achou muito importante trazer para a turma, porque além dele demonstrar a fisiopatogenia da acidose ruminal, que é o foco do nosso trabalho, ele também traz a utilização de terapias que talvez não fossem tão convencionais quanto a utilização de outros medicamentos. Então, por isso, o nosso grupo ele achou muito importante para que a turma tivesse essa visão também. Bom, então, em geral, esse relato ele vai tratar de uma cabra doméstica que veio apresentar esse quadro de acidose ruminal e o tratamento que foi utilizado para recuperar esse animal. Bom, eles focaram principalmente em utilizar essas terapias que eu já havia dito, porque eles tinham como intuito não deixar com que esse animal pudesse vir a apresentar uma resistência aos antibióticos. Então, por isso, o foco principal foi a utilização de terapias integrativas. Bom, então a descrição do caso foi apresentado à Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Hospital Veterinário, uma cabra da raça Toggenburg. Essa cabra, considerada de porte pequeno, apresentando 13,5 quilos, ela foi apresentada com a queixa principal de diarreia e anorexia. Porém, depois da anamnese, foi constatado que essa cabra havia ingerido 1 quilo de arroz e 1 quilo de macarrão. Bom, dando continuidade então ao nosso relato de caso, podemos fazer algumas considerações após os exames clínicos realizados no animal. O animal então encontrava-se em uma temperatura de 38,8 graus Celsius, o rumen estava vazio, apenas com a predominância de líquidos, estava sem movimentos ruminais, as fezes estavam mólidas e fétidas, o animal estava apático, porém em um bom estado nutricional, apresentava-se também um estado de taquicardia e taquipneia. Como dito anteriormente, havia a predominância de líquido no rumen. Sendo assim, foi coletado fluido ruminal, no qual pôde-se observar a sua coloração marrom amarelada leitosa, um odor ácido, uma consistência levemente viscosa, um odor ácido e um pH de 4%. Não havia a presença de micro-organismos vivos. Sendo assim, com esse baixo pH do rumen e as tentativas frustradas de esvaziá-lo, foi-se necessário a interferência por meio do procedimento rumenotomia, no qual é muito utilizado como meio de diagnóstico e tratamento para timpanismo, acidez ruminal, e este com o intuito de abaixar o pH do rumen. A ferida ocasionada pela rumenotomia, ela foi tratada com açúcar mascavo e pomada antibiótica. O curativo era feito 2 vezes ao dia por 20 dias consecutivos. Utilizou-se também terapias complementares, como acupuntura e moxa-bustão indireta, que é nada mais do que uma acupuntura térmica na qual utiliza-se substâncias ou ervas para aquecer pontos específicos da acupuntura. Além disso, após o segundo dia, foi adicionado 20 ml de kefir na água do animal para que houvesse a reposição dos infusórios ruminais. E após o 4º dia, a cabra já apresentava apetite por capim verde e movimentos ruminais.
Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma imagem. Essa imagem, ela foi retirada do próprio relato de caso e ela vai mostrar a evolução da cicatrização da ferida cirúrgica da rumenotomia em dias. É importante ressaltar que a cicatrização ela ocorreu dentro do esperado durante os 10 primeiros dias de cicatrização. A partir do 14º, a gente teve uma deiscência da sutura, que é a abertura dessa sutura, sendo necessário fazer o fechamento corretivo do rumen. Então, nessa imagem, a gente pode ver a evolução dessa cicatrização. Na imagem A, a gente tem a cicatriz aos 10 dias, quando ainda estava ocorrendo a cicatrização dentro do esperado. Na imagem B, aos 23 dias, após ser necessário fazer o fechamento corretivo do rumen. Na imagem C, aos 28 dias, quando essa ferida começou a se fechar. Na imagem D, aos 64 dias, quando a gente já tem quase a cicatrização completa. E na imagem E, aos 90 dias, quando a gente tem a cicatrização completa dessa ferida. Bom, sendo assim, a partir do relato de caso que o nosso grupo apresentou, é possível concluir-se que a ferida, ela se fechou após 3 meses de tratamento. Essa demora na cicatrização da ferida se deu devido a essa deiscência da ferida, que foi necessário fazer o fechamento corretivo do rumen. E também é importante ressaltar que foram realizadas para o tratamento dessa acidose ruminal uma associação entre terapias convencionais, como a rumenotomia, e não convencionais, como o uso do açúcar para a cicatrização, do açúcar mascavo, que foi utilizado, da acupuntura e da mocha-bastão. Então, é importante ressaltar também que o animal ele teve a sua dinâmica ruminal recuperada, houve ganho de peso e houve desenvolvimento corporal, o que indica que o tratamento utilizado, o tratamento empregado, ele foi bem sucedido e desenvolveu uma boa resposta do tratamento para esse animal. Além disso, também, a gente pode ressaltar que a ação antibacteriana do açúcar e a ação analgésica da acupuntura, elas trataram essa ferida sem a necessidade de utilização de outros antibióticos, o que faz com que o processo de tratamento ele fique mais barato e não pese, não sobrecarregue tanto o organismo do animal. Então, aqui a gente pode concluir que a terapia integrativa, ela foi de grande valia e de grande ajuda no processo de tratamento para essa acidose ruminal. Bom, por fim, a gente trouxe um organograma para elucidar de maneira mais clara e didática qual foi a fisiopatogenia apresentada no nosso relato de caso. Então, o relato de caso, ele apresentou uma cabra fêmea de 4 meses da raça Toggenburg. Essa cabra, ela foi submetida a uma alta ingestão de concentrados, sendo que esses concentrados foram 1 kg de arroz e 1 kg de macarrão. Essa alta ingestão de concentrados gerou uma maior concentração de ácidos graxos de cadeia curta no rumen, que provocaram um pH ruminal ácido, ausência de movimentos ruminais e ausência de infusórios vivos, que são os micro-organismos que são naturais do rumen. Eles foram exterminados devido a esse pH ácido. Todo esse desencadeamento de processos gerou sinais clínicos nessa cabra, como, por exemplo, a diarreia e a anorexia. Através desses sinais clínicos, foi identificado um quadro de acidose ruminal e foi necessário entrar com um procedimento cirúrgico para fazer a correção dessa acidose, que no caso foi a rumenotomia. A rumenotomia foi empregada para a correção do pH, pro pH ácido do rumen, para que esse pH pudesse retornar ao seu pH normal. Então, após a rumenotomia, que foi uma terapia convencional, foi feito o tratamento da ferida cirúrgica através das terapias integrativas, como o uso do açúcar mascavo para a cicatrização da ferida, o uso da acupuntura para analgesia e o uso da mocha-bastão. A partir disso, a gente pode concluir que a terapia integrativa associada com a terapia comum, como a rumenotomia, ela foi de grande valia, de grande ajuda para esse animal se recuperar dessa acidose ruminal, além de trazer muitos benefícios para o proprietário, como uma diminuição do custo do tratamento e uma diminuição da sobrecarga do sistema do animal, uma vez que não foi necessário utilizar outros tipos de antibióticos para realizar o tratamento dessa ferida cirúrgica. Bom, pessoal, eu agradeço muito a atenção de todos. Esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham conseguido entender e que a gente tenha conseguido acrescentar para a formação de todos.